Olá, senhores, sejam mais uma vez todos bem-vindos à nossa videoaula de equipamentos. Como todos já sabem, nós estamos aqui acompanhando o módulo de pintura e revestimento anticorrosivo, de maneira que nessa nossa quinta videoaula trataremos de uma forma mais abrangente sobre as tintas de resina à base de resina epóxi, aquela resina que é bastante utilizada aí no meio industrial por conta de suas características básicas, né? Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a nossa leitura, né, da nossa apresentação, para a gente poder saber um pouquinho mais sobre eles. Agentes de cura para resinas epóxi. Existem as aminas alifáticas, as poliamidas, as aminas e os isocianatos. Além das aminas aromáticas, aminas cicloalifáticas, elas compõem o corpo de agentes de cura para resinas epóxi. Falaremos de uma por uma. Vamos primeiro às alifáticas. Curam a temperatura, reagem com os grupamentos epóxi terminais das resinas, apresentam baixa viscosidade e elevada toxidez. Normalmente não são utilizadas puras como agentes de cura, e sim sob a forma como forma de diminuir a toxidez e reduzir a formação de bushing, que é a névoa, né, na película da tinta. Geralmente são empregadas em relações a misturas estequiométricas e têm baixo custo. Então elas são baratas, curam a temperatura ambiente, são bons benefícios, muito embora ela apresente baixa viscosidade e um elevado nível de toxinas, né, de toxidez, fazendo com que ela precise ser aplicada de forma estequiometricamente controlada, por assim dizer. Temos as poliamidas, que também curam a temperatura ambiente da mesma forma que as aminas. Em relação às aminas alifáticas, exibem melhor flexibilidade, ou seja, são mais flexíveis que as aminas alifáticas, que confere uma possibilidade de não ser tão quebradiça, baixa toxidez, maior viscosidade e menor resistência a altas temperaturas. Ao contrário das aminas alifáticas, as relações de mistura não são tão rígidas. São obtidas a partir da reação entre ácidos graxos, dimerizados e poliaminas alifáticas. Certo? As poliamidas não são nada mais do que essas aminas alifáticas, certo? De forma melhorada. Amidoaminas são derivadas da reação de ácidos carboxílicos monobásicos e poliaminas alifáticas. Da mesma forma que as poliamidas podem ser usadas em vários níveis para a reticulação da resina epóxi. Como vantagens, podemos citar maior flexibilidade, resistência à umidade, certo, que é muito importante para regiões submersas ou regiões afetadas pela erosão, e a menor viscosidade e cor mais clara que as poliamidas, né? No caso agora os isocianatos. Reagem à temperatura ambiente com os grupamentos hidroxila presentes nas resinas epóxi, particularmente as de peso molecular mais alto, conferindo ao sistema excelente aderência e resistência química. Essa aqui de isocianato, ela possui o peso molecular mais alto, o que confere ao sistema, por ter um peso molecular mais alto, uma ótima aderência ao metal de base e uma boa resistência química. Bom, temos as aminas aromáticas, né, que são sólidas à temperatura ambiente e tem tempo de cura muito elevado, ou seja, ela leva bastante tempo para curar. Normalmente são utilizadas na forma de adultos, nos quais a amina é fundida com um diluente não reativo. Normalmente um plastificante, uma temperatura por volta de 100 graus Celsius. Então vocês já puderam perceber que ela, diferente da poliamida, ela opera em altas temperaturas, certo? Para aumentar a reatividade, adiciona-se um acelerador ao adulto, sendo o ácido salicílico o mais usado. Apresentam resistência química superior aos demais agentes à cura, temperatura ambiente, ou seja, resistência química superior apenas em temperatura ambiente. São produtos cancerígenos, sendo esta a razão pelo qual tem seu uso proibido em vários países. Então, se tem agentes cancerígenos, né, ele não é próprio para manuseio humano. E temos as aminas cicloalifáticas, que apresentam boa reatividade e menor pot life, que é o que? O maior pot life, que é o que? Tempo de vida útil da sua tinta, né? Que é as aminas alifáticas. E eles exibem o que? Boa aderência e muito boa resistência química. Tem a capacidade de se curarem em baixas temperaturas e sob condições de umidade elevada, o que confere a ela uma qualidade excelente, pelo fato de que você pode ter o seu tempo de cura rápido em baixas temperaturas e em uma condição de umidade elevada, o que altera muito as características de uma tinta qualquer.
Falemos agora sobre cura em altas temperaturas. Alguns compostos reagem com as resinas epóxi em temperaturas acima de 100 graus Celsius, vídeo casas, conferindo aos produtos finais certas propriedades, principalmente boa resistência a altas temperaturas. Nesse caso, o produto é monocomponente e a reação só se processa após a exposição à temperatura e tempo necessário para a cura. Ou seja, você só tem a sua cura de que forma? Após a exposição à temperatura e tempo necessário para a mesma, certo? Você depende simplesmente disso. Como, por exemplo, podemos citar os anidridos, as resinas, a ureia-formaldeído, a melamina-formaldeído e o fenol-formaldeído. Então todos esses derivados aí, esses aldeídos, né, esses compostos. Bom, ainda sobre tintas epóxi. As resinas epóxi convencionais são produtos da reação de bisfenol A e iplicloridrina. Existe uma grande variedade de tipos de tinta epóxi, cada uma delas formulada para atingir certos objetivos. Entretanto, os membros da família epóxi apresentam características comuns. Então, primeira coisa, nós sabemos que existem vários tipos de tinta derivada da resina epóxi. Porém, todos os fundamentos são semelhantes. Porém, cada uma tinta se adequa a uma característica diferente, né? Atende a uma necessidade diferente. Então, vejamos aqui. Dentre as principais vantagens estão, para todas as tintas epóxi, boa resistência à água, produtos químicos, principalmente álcalis e solventes, né? Não evita aquele efeito do saponáceo. Boa resistência a danos mecânicos, alta durabilidade, possibilidade de utilização em contato com água potável e alimentos, pois não os contamina. Boa resistência à temperatura, possibilidades de tinta com baixo VOC e mesmo sem solventes. Então essas são as características da nossa tinta epóxi, são as vantagens dela, o que faz com que ela seja uma tinta procurada. Muito embora suas limitações sejam pouca resistência à radiação ultravioleta, causa uma calcinação nela, que é o chalking, dificuldade de aplicação em temperaturas muito baixas, pela mesma razão de você supercontrair, você ter uma quebra. Cuidados para a repintura serem dois componentes requerendo uma boa mistura. Pode ocasionar maiores perdas de material e requer maior conhecimento para ser usada corretamente. Então não é uma tinta que qualquer um pode usar. Bom, agora aqui dicas para o uso de tintas epóxi. Os epóxis, embora antigos, são produtos muito usados e estão em constante desenvolvimento. Requerem um certo conhecimento e experiência ao aplicador, como já foi dito anteriormente. Certos cuidados devem ser tomados. Que cuidados são esses? Vamos lá. Usar a proporção de mistura correta e assegurar que os grupamentos reativos entraram em contato um com o outro, preferencialmente usando um agitador mecânico. Certo? Então você tem que botar na proporção correta de material de componentes químicos. Você tem que colocar todos os materiais que compõem a sua tinta epóxi e utilizar de preferência um agitador mecânico para que não haja nenhuma alteração na sua composição química, certo? E que poderia posteriormente alterar a sua natureza, a sua funcionalidade. Respeitar o pot life, né? Que é o tempo de indução, e o intervalo para repintura. Pot life, tempo de vida útil, lembrando. Tempo de indução é o tempo em que você tem que deixar feita pelo agitador mecânico, aquele tempo para a substância química reagir de fato. E o intervalo para a repintura, que é o espaço entre uma demão e outra. Tem que respeitar também a espessura por demão, para não fazer uma espessura muito grande. Tipo de tratamento da superfície. Se é uma superfície que tem que ser tratada manualmente, mecanicamente, depende. Tipo de tratamento da superfície, já falei. Condições mínimas do ambiente e do substrato deverão ser informados pelo fabricante. Então todos esses tipos de parâmetros devem ser levados em conta. Diluir somente com solvente e percentuais indicados pelo fabricante. Ou seja, a dissolução não pode ser feita com água, somente com solvente. E o percentual de aplicação deve ser indicado pelo fabricante, na proporção certa. Todos os equipamentos deverão ser limpos antes que o pot light e usar o equipamento de proteção adequado e ter boa ventilação em lugares confinados. Afinal, ela possui propriedades tóxicas, então é bom ter um lugar com boa ventilação. Falemos agora sobre o epóxi puro.
Revestimentos de epóxi são largamente utilizados em aplicações de campo, tanto para construções novas quanto para manutenção, devido às suas características, né, atenderem bem ao meio industrial. Seu uso é mais difundido em ambientes extremamente agressivos, tais como plataformas de petróleo, refinarias, interior e exterior de tanques, porque são locais muito expostos a efeito erosivo, a álcalis, certo? E a qualquer elemento químico, bem como altas temperaturas. O tipo de epóxi a usar depende das condições de serviço do substrato e de aplicação. Os epóxis puros ou não modificados requerem tratamento de superfície apurado, no mínimo em SA2,5, que é jateamento a metal quase branco. A maioria dos epóxis modificados age por barreira. São compatíveis com a maioria dos pigmentos inorgânicos e orgânicos. Quando bem selecionados, pigmentos extensores melhoram as propriedades físicas da tinta, criando um filme mais denso e com melhores propriedades de barreira. Embora sejam disponíveis em grande variedade de cores, não apresentam boa retenção de brilho e cor, diferente das tintas acrílicas, né? Elas não possuem uma boa absorção. Quando o aspecto estético é importante, tintas acrílicas ou poliuretanos são usadas na tinta de acabamento nos esquemas de base epóxi. Ou seja, ela proporciona a possibilidade de você ter uma conciliação entre você ter uma base, um primer e uma tinta epóxi com acabamento acrílico, certo? Com a aplicação de uma tinta acrílica. Vamos falar sobre epóxi fenólica, né? As epóxis fenólicas, exibem melhor resistência química que a epóxi convencional. São produtos de reação fenólicas Novolac e hipocloridrina, ou seja, são tintas epóxi com aditivos de fenóis, né? As fenólicas Novolac têm mais agrupamentos reativos, resultando em maior densidade de ligações cruzadas e melhoria de algumas propriedades, justamente por causa desses fenóis. Os revestimentos epóxi-fenólicos promovem superior resistência química e resistência à corrosão. São indicadas para revestimento interno de tanques e tubulações para transporte de fluidos. Percebam então aí a aplicabilidade no meio industrial. Algumas necessitam de temperaturas de cura mais elevadas que as epóxis convencionais, ou seja, não necessariamente a temperatura ambiente. Agora vamos falar sobre a tinta de alcatrão de hulha. A epóxi alcatrão de hulha, que é muito usada em dutos terrestres. Essas tintas conhecidas como coal tar epóxi, no caso coal tar, né, consistem de resina epóxi modificada com o quê? Com alcatrão de hulha e um agente de cura. Estes materiais combinam as boas propriedades de ambos, epóxi e alcatrão de hulha, para formar um revestimento com melhor resistência à água. Então essa, como já lhes disse, é utilizada tanto em dutos terrestres quanto em dutos marinhos, né, que ficam submersos em água. A resina epóxi promove resistência química e o alcatrão de hulha, por sua vez, maior flexibilidade e impermeabilidade, bem como melhor tolerância ao substrato. As tintas coal tar funcionam inteiramente por barreira. Você lembra aquele esquema de barreira permeável que separa a água da sua superfície da tinta? As principais desvantagens, muito tóxicas, o que tem gerado a proibição de sua utilização em vários países com rígida legislação ambiental. O alcatrão de hulha ele contém algumas substâncias cancerígenas, então é nocivo para o manuseio humano, bem como para a aplicação na natureza. Somente podemos ter acabamentos de cor escura, no caso preto ou marrom, que dificulta a inspeção em tanques e espaços confinados, por conta do reflexo da luz da luminosidade negra, né, o marrom. E ocorrerá sangramento se outra tinta de acabamento for aplicada diretamente sobre ela, prejudicando o aspecto estético. Ou seja, elas não possuem uma boa absorção, um potencial de adesão a tintas que sejam aplicadas na camada superior a ela. Vejamos agora a epóxi mastic, que elas são consideradas tintas modernas e consistem na maioria das vezes de resina epóxi modificada com resina hidrocarbônica e agente de cura. Então, qual é a diferença da epóxi mastic para a epóxi convencional? Simplesmente ela é modificada com uma cadeia hidrocarbônica, ou seja, com a adição também de um agente de cura. A resina hidrocarbônica é usada para aumentar a resistência à umidade, a flexibilidade e as propriedades de molhabilidade das resinas epóxi,
melhorando a aderência em substratos com tratamento de superfícies menos apurados. Ou seja, quando você aumenta a resistência à umidade, certo? Dá uma flexibilidade maior e a propriedade de molhabilidade, você acaba adequando, certo, essa tinta ao emprego em lugares mais acidentados erosivamente, com uma umidade maior e bem como a possibilidade de aplicar em superfícies com tratamento menos adequado, menos apurado no caso. Essas tintas possuem muitas características semelhantes à do coaltar epóxi, sem os problemas dele apresentados. Então, elas possuem os benefícios da coaltar, que é de alcatrão de hulha, porém não possui aquelas limitações de ser tóxico e etc. Podem ser produzidos numa extensa variedade de cores, diferente da epóxi, da alcatrão de hulha, né, que a coaltar só poderia ser em preto e marrom. Exibem excelentes propriedades de penetração, o que implica dizer que podem ser usados em vários tipos de substratos. Tem altos sólidos por volume, de 80 a 90%, o que reduz a emissão de VOC. Não causam sangramento na tinta de acabamento, ou seja, se misturam bem. E não contém alcatrão de hulha, o que proporciona um não causamento de câncer. Ainda sobre a Epoxy Mastic, elas são formuladas para serem tolerantes aos mais variados tipos de superfície. As razões para as excelentes propriedades de penetração são o pequeno tamanho das moléculas e baixa viscosidade da resina. Então ela é uma tinta bem pouco viscosa, ela é bem rala. Promovendo o que? Um bom alastramento, e podem ser usados com bons resultados em substratos preparados com ferramentas manuais ou mecânicas, hidrojateadas ou simplesmente jateadas com abrasivos. Evidentemente, melhores serão os resultados quanto melhor for o tratamento da superfície. Então, se você tem uma superfície que foi preparada à mão, manualmente, ela vai possuir uma qualidade. Muito embora uma superfície produzida, preparada com hidrojateamento ou um jateamento abrasivo com granária de aço, por exemplo, você vai ter uma superfície muito melhor. Mas tudo é estipulado pela norma padrão, o grau de limpeza da superfície. Eles atuam por barreira e para aumentar esse efeito, alguns mastiques são pigmentados com alumínio, que é o leafing, né? Que apresenta aquela disposição lamelar, dificultando o acesso do eletrólito ao substrato. Ou seja, prolongam mais a sua vida útil com relação à corrosão, ao combate à corrosão. Quando se necessita de um aspecto estético melhor, recomenda-se uma demão de acabamento de poliuretano acrílico ou poliuretano acrílico, no caso poliuretano comum, ou acrílico, ou ainda o poliuretano acrílico, ou seja, você pode ter uma variação de 3 tipos, né? Você tem 3 possibilidades de melhoria estética, por meio de uretano, perdão. Você pode ter por método acrílico e por último pelo método poliuretano acrílico. E vamos lá, vamos às epóxis sem solventes agora. Vamos falar sobre as epóxis sem aplicação do solvente. São revestimentos mecanicamente muito fortes, aplicados em altas espessuras e que apresentam elevada resistência química. Ou seja, são aqueles que primeiramente não são diluídos em solventes, então eles acabam sendo bem viscosos, né? E facilmente são aplicáveis em altas espessuras, porque fica aquela camada bem espessa de tinta. Usados para revestimentos internos de tanques de estocagem de produtos químicos, tanques de lastro de embarcações e para recipientes de tubulações em contato com água potável e alimentos. Então são tintas resistentes a elementos químicos, né? Resistentes a reações químicas, bem como não contaminam água potável, bem como alimentos, são utilizados em larga escala para serviços de maior âmbito, né? Como se fosse um tanque de lastro, tudo mais. Algumas tintas epóxi sem solventes mais modernas são indicadas para aplicações em condições de URA, que é a umidade relativa do ar, acima de 85%, sobre superfícies úmidas ou até molhadas, substratos com preparação por ferramentas manuais ou mecânicas, que é o Surface Tolerant. No caso, então, como ela não tem aplicação de solvente, ela tem a capacidade de operar com uma unidade relativa do ar acima da normal, da prevista, né, do limite previsto. E essas tintas que se opõem a alguns conceitos tradicionais de aplicações de tinta
mesmo com custos superiores aos convencionais, podem gerar reduções de custo nas obras e permitir pintura sob condições pouco usuais, tais como dias chuvosos, equipamentos em operação, interior de tanques sem necessidade de desumidificação, superfícies molhadas com baixos teores de sais solúveis. Ou seja, ela é uma tinta utilizada para casos extremamente especiais. Como assim especiais? Em que haja necessidade de uma, por assim dizer, tem que entender, uma forma de burlar o seu procedimento, porque elas podem ser aplicadas em dias onde há chuva, certo, que confere uma molhabilidade, uma questão de umidade muito grande, permite você pintar em equipamentos em operação, ou seja, que não vai ter necessariamente um bom pré-tratamento, bem como uma temperatura mais elevada. Você pode trabalhar com elas em interior de tanques sem a desumidificação, ou seja, tolera extremas taxas de umidade sem nenhum problema. E também opera com superfícies molhadas com baixos teores de sais solúveis, ou seja, tem uma certa tolerância ao que? A salinidade, né? O que muitas das vezes é um agente causador de corrosão e não é muito tolerado pelas outras tintas. Então essa epóxi sem solvente é uma tinta muito boa para esse tipo de severidade em seus serviços. Bom, no mais, ficamos por aqui. Espero que todos tenham absorvido bem esse assunto sobre o epóxi. De maneira que na nossa próxima videoaula vamos começar a falar sobre tintas à base aquosa, né? De base aquosa. Então, no mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.